Gravação iniciada, presidente. Obrigado, Amanda. Boa tarde a todos. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária da quarta Câmara da primeira sessão de julgamento do CAF, período da tarde do dia 21 de janeiro de 2021. Estão presentes os conselheiros Cláudio Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciano Yoshihara Kanzanin, Itamar Arthur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Vamos dar continuidade, então, ao julgamento dos processos, começando pelo item 140, nessa tarde do dia 21, recorrente Autopeça Siqueira Limitada, o conselheiro relator sou eu mesmo. Ver se já está aberto aqui. Não, não está aberto. Deixa eu abrir aqui o arquivo. É um processo bem simples. É do simples e é bem simples. Vamos ver o Siqueira. Autopeça Siqueira Limitada. Trata o presente processo de impugnação ao indeferimento à opção pelo Simples Nacional, realizado para o ano calendário de 2018, tendo em vista a verificação por parte da administração, por parte da autoridade administrativa da Receita Federal, de que a contribuinte detinha débitos com exigibilidade não suspensa, nos termos do artigo 17, inciso 5 da Lei Complementar número 123 de 2006. No caso, foi identificado um débito em cobrança perante a PGFN, inscrição individuativa número tal que vocês têm aí identificado no voto. Cientificada do indeferimento de sua opção ao Simples Nacional, a contribuinte apresentou a manifestação de conformidade, folhas 2, onde argue que o débito no montante total de R$ 1.486,16 teria sido quitado no prazo legal exigido, propugnando, portanto, pela sua regular inscrição no Sistema Simplificado de Tributação. Juntou aos autos os documentos de folhas 13 e 18, que comprovariam o pagamento em 30 de janeiro de 2018. A manifestação de conformidade foi julgada pela Delegacia da Receita Federal de Curitiba, de julgamento de Curitiba, que editou a Acórdão 0664-663, de 13 de novembro de 2018. Referida decisão foi prolatada no sentido de negar provimento à manifestação de conformidade, haja visto o entendimento de que o pagamento teria sido realizado tão somente em 24 de fevereiro de 2018, após o prazo regulamentar para a quitação da pendência impeditiva, opção que se deu em 31 de janeiro do mesmo ano. A autoridade julgadora apontou os documentos de folhas 23 a 25 para justificar a sua decisão. Não se conformando com a decisão, a recorrente apresentou o recurso voluntário, folhas 35 a 37, através do qual alega que a autoridade julgadora, ACO, teria cometido erro injudicando e improcedendo, SIC, pois não teria observado o comprovante de pagamento do débito informado no dia 30 de janeiro de 2018. Tendo-se limitado a examinar o relatório de débito da PGFN, documento folha 23 a 25. Tal decisão seria contrária às provas constantes dos autos. Vamos ao voto. Eu faço inicialmente aqui uma digressão em relação à legislação de regência aplicável ao caso de apreço. O artigo 17, inciso 5º da Lei Complementar, o artigo 16, parágrafo 2º da Lei Complementar número 123, trata do prazo para opção anual, e a Resolução 94 de 2011, do Comitê Gestor, que trata da forma de ingresso, que trata da regularização das pendências dentro daquele prazo de 30 dias, tá? Bom, no caso concreto, verificado que havia uma pendência à opção, a contribuinte possui o prazo até 31 de janeiro de 2018 para sua regularização. Enquanto a recorrente alega que quitou o respectivo débito em 30 de janeiro daquele ano, a decisão recorrida considerou que o pagamento teria sido realizado tão somente 24 de fevereiro de 2018, razão pela qual indeferiu a manifestação de inconformidade. Aí reside a divergência a ser sanada nesse julgamento e no ponto creio assistir razão à recorrente. A decisão recorrida levou em consideração a informação constante do documento de folhas 23, que aponta como data da extinção da inscrição o dia 24 de fevereiro de 2018. Esse documento que eu colei aí, tá? E lá embaixo eu faço o realce, né? Data de extinção da inscrição, 24 de fevereiro de 2018. Ocorre que a autoridade julgadora, a COR, se equivocou,
pois o pagamento foi realizado no dia 30 de janeiro de 2018, como comprova o documento de folhas 24, que reproduz naquilo que nos interessa. Tá? Então, documento fornecido pela própria PGFN, onde é apontada a data de arrecadação, 30 de janeiro de 2018. Está realçado ali, vocês podem ver. Vejam que trata-se do mesmo e único documento, folhas 23 a 25, interpretado, entretanto, de forma equivocada pela autoridade julgadora, que confundiu data de extinção da inscrição com a data efetiva do pagamento do débito. Corrobora a assertiva acima os documentos de folhas 16 a 18, juntados pela recorrente quando de sua manifestação de inconformidade. Por todo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para determinar a inclusão da contribuinte no Simples Nacional, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2018. Alguma dúvida? Passemos à votação. Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Acompanho o relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Acompanho. Doutor Itamar. Com o relator, senhor presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutor André. Com o relator. Então, temos por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário para determinar a inclusão do contribuinte do Simples Nacional com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2018. Próximo item da pauta, item 141, conselheiro Daniel, recorrente Essendi, Tecnologia da Informação Limitada. Com a palavra, relator. Boa tarde a todos. É um caso de exclusão do Simples, tá? Relativamente bem simples. Basicamente, a empresa tinha débitos, tá? Inscritos na dívida ativa, foi intimada sob pena de exclusão do Simples, não regularizou a tempo, e a única alegação dela é que ela diz que tentou fazer o parcelamento no PERT do Simples Nacional e não conseguiu, tá? Mas não traz nenhuma prova nesse sentido. Então, a única alegação dela é essa. Aí, nesse próprio processo, ela acaba questionando o parcelamento, que na verdade deveria ter sido discutido em procedimento próprio. Em linhas gerais, é isso. Tá? Ela relatou, aí sigo aqui mais na frente, só em alguns pontos aqui, relatou que aderiu ao PERT, parcelamento desse instituído pela Lei Complementar 62, mas que sua adesão não pôde ser concluída por meio do sistema ECAC, ou junto ao balcão da RF, o que levou a utilizar o envio postal para encaminhamento do requerimento, informa que aguarda a decisão. Insurge-se contra a vedação constante na Lei Complementar 62 de inclusão de débitos gerados fora do sistema simplificado. Ainda tem isso, o parcelamento que ela tentou fazer no PERT do Simples Nacional eram de débitos que não eram do Simples Nacional, débitos antigos, que eram vedados, não poderiam ser parcelados naquele PERT, tá? Então não eram débitos oriundos do regime do Simples. E ela questiona a legislação por essa vedação, tá? Então é uma alegação de ilegalidade. Nesse processo, eu tenho uma curiosidade, mas que não afeta em nada, teve e aí que gerou certa confusão no contribuinte, achando que a impugnação dela não tinha sido analisada, que teve uma decisão do CEORT de Florianópolis, tá? Analisando a impugnação e indeferindo a impugnação, tá? O CEORT. Depois de intimada da exclusão, ela apresentou a impugnação, o CEORT foi lá e fez essa análise. Aí a DRJ de Porto Alegre anulou essa decisão do CEORT, né, porque disse que ela não tinha competência para fazer a análise da impugnação, tá? E aí prosseguiu na análise da própria impugnação. Isso gerou um questionamento do contribuinte, alegando que a impugnação dele acabou por não ser analisada, mas foi analisada. Na verdade, foi analisada primeiro pelo CEORT, anulou-se essa decisão do CEORT, e depois foi analisada pela DRJ. Tá? Então, não teve nenhum tipo de cerceamento do direito de defesa. Bom, presidente, passo ao voto aí diretamente. O recurso é cópia da manifestação. Ela o contribuinte repete os mesmos argumentos, basicamente traz questionamentos relativos à inconstitucionalidade ou ilegalidade da legislação aplicável, que foge ao âmbito de competência desse Conselho.
Quanto à preliminar de reapreciação dos seus argumentos, entendo que o mesmo resta prejudicado. Explico. Aparentemente, o contribuinte não conseguiu compreender o teor decisório da decisão recorrida. Pois bem, a DRJ, de forma acertada, entendeu que a decisão proferida pela DRF, que julgou improcedente a manifestação de conformidade apresentada em 10 de 10 de 2018, seria nula, uma vez que competiria à DRJ a competência para análise. Desta forma, o que a DRJ fez foi anular a decisão proferida pela DRF e prosseguiu na análise da própria manifestação de inconformidade originária, apresentada em 10 de 10 de 2018. Como consequência lógica, a DRJ não conheceu da manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte em 20 de 2 de 2019, ou seja, depois dessa decisão da DRF, ele apresentou uma manifestação de inconformidade igual. Aí a DRJ falou, não vou conhecer porque o que eu vou analisar é aquela manifestação de inconformidade que se apresentou em tal data. E mesmo assim as alegações são iguais, as manifestações são as mesmas, tá? Então uma cópia da outra. Mesmo assim, a própria DRJ apreciou o único argumento novo trazido pela contribuinte nessa segunda manifestação, e atinente a uma alegada ação judicial. Nesse sentido, se manifestou a DRJ. A título de esclarecimento, registra-se que, apesar de reportar nessa segunda manifestação a existência de ação judicial, o contribuinte somente informou o seu número, sem esclarecer o local de sua interposição e sem apresentar inicial, extrato de andamento processual e eventuais decisões. Diante da ausência de elementos, não há o que examinar. Vê-se, portanto, que mesmo sem conhecer a segunda manifestação de conformidade, a DRJ teve a cautela de proceder à análise do único argumento diverso dos argumentos trazidos na manifestação original. Por sua vez, prosseguiu na análise da manifestação de conformidade apresentada em 10 de 10 de 2018, enfrentando todos os seus argumentos. Assim, não há o que se falar em prejuízo ou acatar o pedido de reapreciação dos argumentos, vez que eles efetivamente foram apreciados. Ademais, constituindo seu recurso voluntário em mera cópia da manifestação de conformidade, os argumentos serão apreciados novamente em segunda instância administrativa. Estou aplicando aqui o artigo 57 do regimento interno do CARF para manter a decisão da DRJ pelos próprios fundamentos. Não há nenhum fundamento novo, tá? Basicamente, ele questiona o indeferimento do parcelamento, dizendo que seria ilegal vedar a inclusão de débitos que não eram do Simples, no PET do Simples Nacional, que é uma alegação de ilegalidade, que a gente não tem competência. Traz outras alegações de impossibilidade de exclusão por dívidas, que também estou aplicando a súmula CARF número 2, presidente, e basicamente é isso. Então, estou orientando meu voto por adotar as decisões da DRJ, acrescidas dos fundamentos aqui apresentados, e não acolher a preliminar de reapreciação, né, que na verdade é uma preliminar meio confusa, de nulidade da decisão da DRJ por não ter apresentado. Eu estou indeferindo a preliminar e no mérito negando provimento ao recurso voluntário. E é como voto, presidente. Muito bem. Alguém quer fazer algum questionamento ao conselheiro? Alguma dúvida? Doutor Camerano, seu voto. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Carlos André. Com o relator, presidente. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, senhor presidente. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor André. Com o relator, presidente. Então temos por unanimidade de votos afastar a preliminar e negar provimento ao recurso voluntário. A preliminar é de nulidade da decisão recorrida, é isso? Acaba sendo. Ele não alegou diretamente como nulidade, mas ele pede que a manifestação de conformidade dele seja reapreciada. Então, quem pode apreciar a manifestação é a DRJ. Então, é uma preliminar de nulidade, na verdade. Então, com preliminar de nulidade, então, tá? Ok. Joia. Próximo item, item 142, da minha relatoria, recorrente Farmetic, Farmácia de Manipulação Limitada. Farmetic. Aqui também se trata de uma exclusão
do Simples Nacional, tendo visto a verificação da existência de débitos com exigibilidade não suspensa, também de acordo com o artigo 17, inciso 5º da Lei Complementar 123 de 2006. O ato declaratório de exclusão e os débitos de responsabilidade da recorrente com exigibilidade não suspensa constam do processo às folhas 28 e 34. Esses débitos foram todos incluídos no ato declaratório também, tá? E esses débitos, eles são decorrentes de um auto de infração lavrado pela Prefeitura de São José do Rio Preto, que estaria exigindo da contribuinte, que é uma farmácia de manipulação, tá? Os tributos relativos aos anos calendários, tributos no caso aqui, o ISS, né? Relativo ao ano calendário 2009 e 2010, tá? A defesa da contribuinte, vocês estão vendo aí em sequência no relatório, são vários itens de defesa, mas fundamentalmente ela alega que esses débitos seriam indevidos, esse auto-infração seria indevido, pois já teria sido julgado, já teria sido objeto de aplicação por sentença judicial anulando a referida exigência. Tá? Uma sentença, uma decisão judicial do Tribunal de Justiça, um acordo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Bom, essencialmente é aí que se entra a defesa da contribuinte, além do fato dela dizer, olha, esses tributos não seriam devidos de forma alguma, porque eu paguei ICMS nesse período, né? E com uma lei complementar que saiu em 2014, se não me engano é 147, lei complementar 147, restariam convalidados todos os pagamentos feitos até aquela data, né, dentro da sistemática do ICMS. Ou seja, como se a atividade comercial fosse. A partir dessa lei complementar, da vigência dessa lei complementar, não. Aí sim ela teria que passar a recolher seus tributos de acordo, ou como se fosse uma prestadora de serviço, farmácia de manipulação, tá? Bom, eu não vou passar por esses argumentos todos, eu vou mais abaixo, na folha 4 do processo, não, 4 não, folha 5 do relatório. Manifestação de conformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Brasília, que antes de proferir sua decisão, baixou o processo em diligência em 2 oportunidades. Na primeira, solicitou que a unidade local informasse se os débitos constantes do processo 2014-06, foi o processo onde estão sendo controlados esses débitos, tá? Motivadores da expedição do ato declaratório executivo de exclusão estavam efetivamente regularizados pelo contribuinte na data limite de 3 de novembro de 2016, seja em virtude de sentença judicial ou em virtude de defesa administrativa. Está ali o pedido da DRJ, as folhas 55 e 56. Em resposta, a Delegacia da Receita Federal de São José do Rio Preto anexou a informação fiscal de folhas 61 e 62, através do qual declara que não consta o registro de suspensão de exigibilidade, que, caso existisse, deveria ser informado pelo ente federado que exigiu o crédito tributário, conforme determina o artigo 109, parágrafo 7 da resolução do Comitê Gestor número 94 de 2011. Informa ainda que os débitos referentes ao processo 2014-06, relativamente ao auto de infração, lavrado pela Inspetoria Fiscal Tributária do município de São José do Rio Preto, encontram-se na situação de devedor, conforme consta das informações de apoio para emissão à certidão de folha 57 e dados do processo CEFISC de folha 58 a 60. Bom, em resposta à referida informação, a recorrente apresentou a manifestação de folha 78 a 81, em que repete os mesmos argumentos já esposados na impugnação, afirmando que os referidos débitos estariam com exigibilidade suspensa, porém, sem declinar a motivação para tanto. Tá? Retornando à DRJ de Brasília, e após a análise da informação prestada pela DRF São José do Rio Preto e a manifestação da recorrente, achou por bem a autoridade julgadora ACOA baixar os autos em nova diligência, para que restasse esclarecido, através de ofício à Inspetoria Fiscal Tributária do município de São José do Rio Preto, se os débitos constantes do processo final 2014-06 e motivador da expedição do ADE foram objetos de impugnação ou recurso voluntário por parte do contribuinte, capazes de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Voltou de novo para a nova diligência. Em resposta, a Secretaria Municipal da Fazenda de São José do Rio Preto, através do ofício número tal, folha 110 e 111,
informou que na data limite de 3 de novembro de 2016 não havia registro de ação administrativa apta a suspender a exigibilidade do crédito tributário lavrado e constituído, juntando os documentos de folha 112 a 118. Em sua manifestação, a recorrente juntou aos autos cópias das decisões judiciais, folha 149 e 167, aquelas que ela citou lá, que seriam do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tá? Finalmente, a DRJ Brasília editou o acórdão 0380-219, sétima turma, de 14 de junho de 2018. Referida decisão foi prolatada no sentido de negar provimento à impugnação, haja vista a resposta da Secretaria de Fazenda do município de São José do Rio Preto e da SAORT da DRF São José do Rio Preto de que os débitos motivadores do ADE não estavam regularizados na data de 3 de novembro de 2016. Não se conformando com a decisão rétro, a recorrente apresentou recurso voluntário, através da qual alega o seguinte: prefacialmente, propugna pela decretação da nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, haja vista que não teria se pronunciado a respeito de nenhuma das razões apresentadas na impugnação, gerando, pois, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, reproduziu os termos da impugnação ao ADE de exclusão. Esse é o relatório. O recurso. Bom, como vimos no relatório, a recorrente não se conformou com o indeferimento de seu pedido de exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017. A exclusão foi motivada pela existência de débitos com exigibilidade não suspensa nos termos do artigo 17, inciso 5º. Após 2 diligências requeridas pela DRJ Brasília, a impugnação ao ADE de exclusão foi julgada improcedente por aquela autoridade julgadora, haja vista a constatação de que os débitos motivadores da exclusão não teriam sido regularizados dentro do prazo de 30 dias da ciência do ato que a formalizou. O recurso voluntário prefacialmente arguiu a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação. Já vimos lá atrás. Creio que não assiste razão à recorrente, nesse ponto, haja vista que não há a obrigatoriedade do ACOS se manifestar sobre todos os pedidos e argumentos suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para sustentar sua decisão. É nessa linha que o STJ vem mantendo seu entendimento, reiterado recentemente, já na vigência do novo CPC, e aí eu reproduzo aquele acordo do STJ que nós já conhecemos de longa data. Portanto, ao verificar que a data de 3 de novembro de 2016, os débitos apontados como de responsabilidade da recorrente ainda estavam pendentes, ou seja, exigíveis, concluiu a autoridade julgadora ACO, superando no artigo 17, inciso 5º, artigo 31, parágrafo 2º, os dois da Lei Complementar 123, combinado com o disposto no artigo 73, inciso 2º, a linha D, inciso 1º do artigo 76, ambos da resolução Comitê Gestor número 94, que a exclusão simples nacional era correta. Assim, nega o provimento ao recurso no ponto, tá? Afastando a arguição de nulidade. No mérito, a recorrente repete os mesmos argumentos já expendidos na impugnação. Entretanto, em pesquisa ao sistema e processo, verifiquei a existência de fato superveniente que influencia sobremaneira a demanda. Constatei a existência de mandado de segurança impetrado pela recorrente perante a primeira vara federal de São José do Rio Preto, protocolado seu número tal. Ponto. A partir da propositura da referida ação, foi instaurado o processo administrativo judicial, número final 2018-64, do qual retirei o despacho que reproduz abaixo. Esse processo administrativo judicial, para a ciência dos senhores que não estão afetos a essa prática, toda vez que alguém impetra um mandado de segurança contra a autoridade administrativa, o delegado da Receita Federal, por exemplo, é protocolado um processo administrativo, que a gente chama de PAJ, Processo Administrativo Judicial, tá? Onde aquele mandado de segurança ele é acompanhado pela autoridade local, tá? São encaminhados a inicial para a Procuradoria da Fazenda, que é quem faz a defesa da União, mas o acompanhamento do desenrolar desse mandado de segurança é feito através desse processo administrativo judicial, tá? Chama PAJ. Esse 2018/64 que eu coloquei ali. Bom, o que diz esse despacho nesse processo? A contribuinte supracitada impetrou o mandado de segurança número tal, no qual pleiteou a concessão de segurança com pedido de liminar para declarar a nulidade e a inexigibilidade dos créditos tributários apurados
no procedimento fiscal número final 2014-06. A impetrante foi autuada pelo município de São José do Rio Preto sob o argumento de que, sobre a atividade de manipulação de fórmulas, incidiria o ISS, e que estava enquadrada erroneamente no anexo 1 do Simples Nacional, quando deveria estar enquadrada no anexo 3, de forma que foram apuradas diferenças de tributos federais, além do ISS, no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2010. Em apertada síntese, tem-se que a impetrante obteve êxito na demanda, visto que foi concedida a segurança para o fim de declarar a nulidade e a inexigibilidade dos créditos tributários apurados no processo administrativo 2014-06, em trâmite perante a Receita Federal do Brasil, uma vez que a controvérsia da exigência tributária para a atividade das farmácias de manipulação foi sanada com a edição da Lei Complementar número 147, que convalidou os atos referentes à apuração e ao recolhimento dos impostos recolhidos até a data de sua publicação, 7 de agosto de 2014. A União manifestou-se no sentido da ausência de interesse recursal. A remessa necessária não foi conhecida pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O trânsito em julgado ocorreu em 25 de abril de 2019. Diante do acima exposto, proponho registrar a extinção dos créditos tributários controlados no processo administrativo final 2014-06 no sistema CIEF, pela medida judicial número tal, com posterior encaminhamento do processo ao arquivo, bem como oficiar o município de São José do Rio Preto do desfecho final da demanda. Abaixo reproduzo o dispositivo da sentença proferida pela Primeira Vara Federal de São José do Rio Preto em 25 de setembro de 2018. O que diz? Posto isso, concedo a de segurança para o fim de declarar a nulidade e a inexigibilidade dos créditos tributários apurados no processo administrativo final 2014-06, em trâmite perante a Receita Federal do Brasil. Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 316 e 487 do CPC. Bom, não obstante a decisão recorrida ter sido fundamentada, ao meu ver, de forma acertada, de acordo com as informações de que dispunha o julgador a partir de dados que lhe foram fornecidos tanto pela autoridade administrativa quanto pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, não posso fechar os olhos para a decisão judicial prolatada após a edição do acordo número 03800219 da DRJ Brasília. A decisão judicial declarou a nulidade e a inexigibilidade dos créditos tributários apurados no processo administrativo 2014-06, justamente os valores apontados no ADE de exclusão como fundamento para sua edição. Os efeitos da declaração de nulidade e inexigibilidade dos créditos lançados no processo 2014-06 é ex tunc, salvo melhor juízo. Razão pela qual todo e qualquer ato administrativo dele decorrente deve ser tido como nulo de pleno direito. A exemplo do ADE da DRF São José do Rio Preto, número 2403383. Por todo exposto, voto por afastar a arguição de nulidade da decisão recorrida e no mérito da provimento ao recurso voluntário para determinar o cancelamento do ADE número 2403383 da DRF São José do Rio Preto e determinar também a reinclusão da recorrente no Simples Nacional a partir de 1º de janeiro de 2017. E esse é o voto, senhores. Aberta a discussão. Se alguém tiver alguma dúvida. Doutor André. Presidente, o voto está perfeito, eu só queria apontar uma pequena incorreçãozinha no segundo parágrafo do voto. Tá. Onde ele fala, onde você fala assim, não se conformou com o indeferimento de seu pedido de exclusão. Eu acredito que você não se conformou com a exclusão, né, do Simples Nacional. Tem razão. Tem razão. Obrigado, doutor André. Só isso mesmo, presidente. Não, tranquilo. Perfeito. Na realidade, eu queria dizer que o indeferimento de sua manifestação de inconformidade, mas perfeito, tá? Mais alguém? Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Acompanho, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutora Luciana. Com o relator. Doutor Itamar. Acompanho, senhor presidente. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor André. Também acompanho, presidente.
Então, temos por unanimidade de votos afastar a arguição de nulidade da decisão recorrida e no mérito da provimento do recurso voluntário para determinar o cancelamento do ADE DRF SJR número 2403383 e a reinclusão da recorrente no Simples Nacional a partir de 1º de janeiro de 2017. Esse é aquele processo que eu falei para vocês que eu acho que faltou aqui por parte tanto da unidade local quanto do próprio contribuinte, trazer para os autos essa informação da decisão judicial proferida pela Vara Federal. Tá? Eu, não me conformando, eu não estava achando uma saída boa para esse processo, e tenho essa faculdade de fazer a consulta no processo pelo número do CNPJ do contribuinte. Fazendo essa consulta, tá, eu verifiquei que havia esse PAGE aqui. E só abrindo o PAGE é que eu verifiquei a existência dessa ação judicial, dessa feita impetrada contra o delegado da Receita Federal na Vara Federal de São José do Rio Preto. Porque as decisões judiciais ao qual o contribuinte se referia, tá, que teriam sido proferidas pela Justiça do Estado de São Paulo, elas se referiam não especificamente a ela, e sim a Associação de Farmácias da qual ela deve fazer parte. Tá? Então, eu não me conformando com aquilo ali, eu fui atrás para ver se tinha mais alguma coisa. E achei essa decisão judicial aqui. Tá? Poderia muito bem, após o encerramento do PAGE, a autoridade local, a autoridade administrativa, sabedora que havia um processo de exclusão pendente, informado isso nos autos. O próprio advogado deveria, né, por dever de ofício, ter informado isso nos autos, mesmo porque essa decisão ela é de 2019, se não me engano. Tá? 2018, 2019. Tá? Mesmo que não houvesse a decisão lá, quando lá o advogado deveria ter informado que impetrou e teve a sentença. Tá? Concedido. Enfim, mas é só isso que eu queria colocar. Só para dificultar o nosso trabalho, né? A gente está acostumado com isso. Doutor Daniel, item 143, Giltex Calçados Limitado. Bom, presidente, também um ADE, está de exclusão do Simples, por existência de débitos. Esses débitos estavam originariamente parcelados. O contribuinte teve o seu parcelamento rescindido em dezembro de 2007. Aí, ao longo de 2008, ele foi intimado para regularizar esses pagamentos. Não regularizou no prazo e foi, portanto, excluído do Simples, com efeitos a partir de 2009, desculpe. E, posteriormente a esse prazo, ele veio a parcelar e até quitar o débito em dezembro de 2008, tá? Antes mesmo, inclusive, do início dos efeitos da exclusão. Basicamente, presidente, ele questiona a rescisão do parcelamento. Ele diz que a rescisão foi feita unilateralmente, ele não foi intimado, não teve ciência. Quando ele teve ciência, já foi na intimação para a exclusão do Simples e por aí vai. Basicamente, essa é a única argumentação dele, que agora já estaria regularizado e, portanto, pede a manutenção, porque diz que não ficou inerte, né, que ele procurou resolver. Eu passo aqui para o voto, presidente. Em sede de impugnação, o contribuinte basicamente alega dificuldades financeiras, informa que tem tentado pagar e parcelar seus débitos. Por sua vez, em sede recursal, a contribuinte ataca e questiona a legalidade da rescisão do parcelamento a que a contribuinte aderiu, matéria completamente estranha aos autos. Estranha porque questões a respeito do parcelamento devem ser discutidas em procedimento próprio. E 2, quando da intimação do ADE, o contribuinte teve a oportunidade de regularizar ou parcelar os débitos para permanecer no regime diferenciado de tributação, e não o fez. Tá? Então, assim, as matérias que ele trouxe em sede de recurso,
são matérias aqui, ao meu ver, estranhas ao feito. Entretanto, existe uma matéria que deve ser reconhecida de ofício por este relator, que é a questão do ADE sem a discriminação dos débitos, que a turma tem adotado a posição de aplicar de forma análoga à súmula do CARF 22, né, que fala do Simples Federal, e eu estou, apesar de no mérito ele não trazer nada e de fato ele não ter cumprido nem regularizado o parcelamento no prazo indicado, o ADE, ele entendo que é nulo pela falta de discriminação dos débitos, né, como a gente tem precedentes aqui, e estou de ofício declarando a nulidade do ADE. O débito já foi quitado, a exclusão está suspensa a seus efeitos por conta desse processo e tem certificado nos autos que ele está regular, não tem dívida nenhuma e tem recolhido seus tributos na sistemática do Simples desde então, durante todo esse período. E é como voto, presidente. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário, algum questionamento? Doutor Carlos André. Não, é só uma sugestão ao relator, que aqui, na forma como ficou redigido, parece que é uma aplicação direta da súmula, né? Você diz assim, na verdade, a matéria pacífica foi sumulada ainda no âmbito da norma 317. Eu vou colocar que apesar de tratar do Simples Federal, a lógica é a mesma. Pronto. Que as decisões que a gente tem nesse sentido tem essa argumentação. Tem algumas decisões do doutor Camerano fantásticas sobre... Eu coloquei aqui que eu tentei fazer isso quando eu falo no âmbito da Lei 9317. Né, isso foi simulado e está para cima. Mas vou deixar claro aqui que entendo que a lógica é a mesma. Mais alguém? Vamos ao voto, então. Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Carlos André. Sim, com as observações que eu fiz, eu acompanho o relator. Doutora Luciana. Voto com o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, senhor presidente. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor André. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para declarar de ofício a nulidade do ato declaratório executivo da DRF Nova Iguaçu, número 306206, de 22 de agosto de 2008, e a reinclusão da contribuinte no Simples Nacional a partir de 1º de janeiro de 2009. Okay? Só para ler aqui a parte que eu acrescentei depois da súmula, eu coloquei assim, conselheiro Carlos, apesar da referida súmula se referir ao Simples Federal, entendo que a sua lógica de aplicação é a mesma e deve ser também aplicada aos ADEs expedidos no âmbito do Simples Nacional. Ok. Muito bem. Deixa eu só fechar uns arquivos aqui que estão me incomodando. Passemos então ao item 144 da minha relatoria, recorrente JT de Souza e Companhia Limitada. Por favor, abram o arquivo. Também é caso de exclusão, é um caso de exclusão do Simples Nacional. Aliás, em deferimento à opção, tá? Pelo Simples Nacional, por conta da existência de débitos com exigibilidade não suspensa. Mais um caso daqueles. No caso, foram identificados débitos de parcelas em aberto relativas ao parcelamento do PAEX. Cientificado de deferimento de sua opção ao Simples Nacional, a contribuinte apresentou a manifestação de conformidade, folha 02,
onde argui em apertadíssima síntese que levantou, entre aspas, né, levantou recurso para sanar os débitos Simples Nacional e que possui um parcelamento especial com a Receita Federal e com a PGFN, em processo de encerramento e rescisão, com 14 parcelas em atraso, situação esta que não permitiu renegociar sua dívida nem regularizar as parcelas em atraso. Por fim, requereu sua inclusão no Simples Nacional. A manifestação de conformidade foi julgada pela Delegacia da Receita Federal Julgamento de Campo Grande, que editou o acordo 0447-096, segunda turma, de 1º de novembro de 2018. A referida decisão foi prolatada no sentido de negar provimento à manifestação de conformidade, haja vista o entendimento de que a contribuinte confessou a existência dos débitos, mas não os regularizou, dentro do prazo legal em razão de dificuldades financeiras. Não se conformando com a decisão retro, a recorrente apresentou o recurso voluntário de folhas 32 a 41, através do qual alega o seguinte: que o indeferimento de seu pedido de inclusão no Simples Nacional ofende o princípio da capacidade contributiva e da isonomia, além de se caracterizar como manifesta sanção política, ao violar o princípio constitucional da proporcionalidade. Aduz a aplicação dos princípios constitucionais que versam sobre tratamento favorecido e diferenciado destinados às microempresas e empresas de pequeno porte. Conclui, diante do arrazoado em seu recurso, que se configura ilegal e inconstitucional o indeferimento de inclusão da recorrente no Simples Nacional, em função da existência de débitos, principalmente pelo fato de que, caso a recorrente se mantenha fora do regime especial, certamente será obrigada a encerrar suas atividades, visto que as empresas deste porte sofrem ainda mais as consequências de qualquer crise que as demais, justamente por não disporem de estrutura econômica, financeira e administrativa. Então, esses são os termos do recurso voluntário e vocês já devem estar, né, sabendo qual vai ser o meu voto a seguir, né? Já devem estar imaginando, né? Não poderia ser outro, senão a aplicação direta da súmula CARF número 02, tá? E assim, por força do disposto na súmula CARF número 02, o artigo 45, inciso 6º do regimento interno do CARF, eu voto por não conhecer do recurso, tá? Já visto que todas as alegações da recorrente foram arguindo questões de legalidade e inconstitucionalidade. Tá ok? Esse é o meu voto. Alguma dúvida? Doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel. Doutor Camerano, pode um processo desse, doutor Camerano? Eu não ia falar nada, eu fiquei quieto, né? Mas o doutor presidente deve ter ido às lágrimas, como diz Carlos André. Acompanha, presidente. Poxa, gente, eu peguei tanta coisinha ruim nesse lote aqui, cara. Umazinha só e vocês estão pegando no meu pé, rapaz, mas que coisa. Não foi eu não, foi quem está em cima de mim aqui, ó. Na telinha aqui, ó. Muito bem. Doutor Carlos André. Presidente, eu acompanho. Eu estava até aqui buscando rapidamente, mas o sistema está lento. Porque, na verdade, o Supremo já se manifestou sobre a constitucionalidade desse dispositivo, com repercussão geral, dizendo que não se trata de sanção política, né? Então, essa matéria já está absolutamente vencida. Então, acompanho o voto do relator. Doutora Luciana. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Itamar. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutor André. Também acompanho o relator, presidente. Então, temos por unanimidade de votos, não conhecendo recurso nos termos do voto do relator. Item 145, conselheira Luciana, M2, consultório médico limitada. Esse processo, ele trata também de um indeferimento à opção do Simples. A razão do indeferimento foi a empresa possuir 4 débitos inscritos em dívida ativa à época da opção. A justificativa que a contribuinte alega, né, que ela não deveria, não tinha aberto esses débitos, eles teriam sido inscritos em decorrência de erro,
que ela teria promovido as retificações, né, das declarações, para que teria apresentado, né, as DCTFs retificadoras, acompanhadas de DARFs de pagamento, demonstrando isso, só que ela teria feito via pedidos de revisão de débito inscrito. Esse pedido já havia sido indeferido, né, pela delegacia julgadora. Inconformada, ela apresentou recurso voluntário com base nesses mesmos argumentos. Numa primeira apreciação ao recurso voluntário, o processo chegou, inclusive, a ser baixado em diligência. Né, como resultado, restou apurado que, efetivamente, os débitos, né, mesmo após o julgamento de alguns dos pedidos de revisão de débito inscrito aqui, eles continuavam, em parte, em aberto. Então, por essa razão, subsistiam os débitos ainda. Ela se manifestou ao resultado da diligência, dizendo que a diligência havia se pronunciado, né, até coloquei destaque aqui, sob a tosca alegação de que os débitos correspondentes já estariam inscritos em dívida ativa e que gozariam de presunção de certeza e liquidez. E, na verdade, não foi só isso, né? A diligência tomou cuidado lá de puxar os extratos débito a débito e verificou realmente que subsistiam as pendências. Então, aqui eu estou negando provimento ao recurso voluntário, estou usando como fundamento, né, aquele precedente do STJ e que a gente já havia adotado aqui em alguns outros julgamentos, no sentido de que os pedidos de revisão de débito inscrito não tenham condão de suspender a exigibilidade, né, nos termos do 151, inciso 3 do CTN, que é o que efetivamente legitimaria a possibilidade de opção, né, então, não tendo a recorrente comprovado que os débitos estavam com exigibilidade suspensa à época, embora, né, houvesse demonstrado a existência desses pedidos de revisão de débito inscrito aqui, não é o caso não era possível, né, se deferir a opção, e por isso voto por negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Doutor Camerano. Acompanho o voto da relatora, presidente. Doutor Daniel. Com a relatora, presidente. Doutor Carlos. Com a relatora. Doutor Itamar. Com a relatora. Doutora Letícia. Com a relatora, presidente. Doutor André. Com a relatora, presidente. Também voto com a relatora, tendo então por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Item 146, doutor Daniel Antônio Takeu Mata. Presidente, também é uma ideia de exclusão. Vou ler aqui os fundamentos que o recorrente traz na impugnação e depois no recurso. Tá? Ele diz que passou por inúmeras dificuldades financeiras por conta da crise de 2008, mas que parcelou seus débitos no ano 2011, que entre 2013 e 2014 efetuou os recolhimentos mensais de R$ 300, que somente após 3 anos ocorreu a consolidação dos débitos, prazo que supera em muito a possibilidade do contribuinte suportar diante de um grave cenário de crise. E os débitos relativos aos anos de 2009 e 2010 se encontram prescritos, que por ter ocorrido a consolidação do parcelamento somente 3 anos após o primeiro pedido, o valor da dívida atualizada somou um montante de 160 mil, inviabilizando qualquer forma de parcelamento, haja visto o agressivo sistema de atualização pela Selic, cujo pico foi agravado pela crise que se instala em nosso país nos últimos 5 anos, que o parcelamento de 60 prestações impõe a obrigação de pagar mensalmente R$ 2.500, quantia impossível, que a exclusão por dívidas é inconstitucional, alega a cobrança em duplicidade de ISS e ICMS, porque ele diz que fez parcelamento de ISS e ICMS no âmbito municipal e estadual, que essa cobrança, portanto, seria dúplice, e que por esses motivos queria ser mantido no Simples. Por questão lógica, a DRJ indeferiu, né, a manifestação de inconformidade dele, alegou a súmula 2 para grande parte das alegações. Quanto à alegação de prescrição, o débito estava parcelado e, portanto, além de interromper, suspendeu a contagem do prazo prescricional, então não teria que se falar em prescrição no caso concreto.
Em recurso voluntário, ele alega que a impugnação dele não foi julgada, tá? A impugnação anteriormente protocolada. A do que é inequívoco, portanto, direito recorrente ter sua impugnação apresentada em 20/10 devidamente analisado. Alega de novo a prescrição relativa aos débitos 2009 e 2010. Diz que incluiu Diz que incluiu posteriormente esse débito no PERT do Simples Nacional e que, portanto, teria regularizado a sua situação. Tá. Passo a voto. O recurso contribuinte é fundado em 3 pontos. Preliminar nulidade, em razão de suposta falta de apreciação da impugnação apresentada em 20/10 de 2015, prescrição dos débitos 2009 e 10 e parcelamento no PERT dos débitos que ensejaram a exclusão e sua efetiva regularização. Pois bem, no que se refere à alegação preliminar de falta de apreciação da impugnação, apresentada em 20/10 de 2015, entendo ter feito confusão à recorrente e não lhe assisti razão. Explico. De fato, nos autos não consta o retorno de entrega do AR, da intimação via postal, do ADE número tal. E provavelmente a razão disso é que a Receita promoveu a publicação do edital eletrônico número tal, com efeitos a partir de 11/11 de 2015. Em que pese o questionável procedimento adotado pela unidade de origem de se partir para a intimação por edital sem a comprovação da inviabilidade de intimação via postal, o fato é que o contribuinte trouxe aos autos, em sua impugnação, protocolada na data de 20/10 de 2015, cópia do AR e do comprovante emitido pelos Correios, onde atesta o recebimento do ADE em 21/9 de 2015. Ou seja, o prazo, né, para apresentar a impugnação com base no edital foi depois dessa apresentação. Ele já tinha apresentado a impugnação antes com o AR. Ele entendeu que essa impugnação dele não foi julgada, porque no relatório lá da decisão recorrida citou que o prazo para impugnar era até tal data. Tá? Então, fez uma confusão porque a impugnação dele foi efetivamente analisada. Ademais, como pode ser inferido dos fatos apresentados em impugnação, é incontrovérsil que o contribuinte efetivamente recebeu a intimação postal e considerou a contagem do prazo para a apresentação da impugnação a partir do seu recebimento, em 21/9 de 2015, tendo apresentado em 20/10 de 2015 defesa tempestiva, conforme atesta o despacho de folha 93. Por sua vez, exatamente essa impugnação que foi apreciada pela DRJ, através do acordo número tal, ora recorrido. Assim, aparentemente, confundiu-se o contribuinte ao afirmar que sua impugnação não teria sido apreciada, pelo contrário. Desta feita, não havendo qualquer prejuízo ao direito de defesa da parte, tendo sido respeitados os direitos à ampla defesa e ao contraditório, entendo absolutamente equivocada a alegação preliminar, razão pela qual não acolho. Quanto à alegação de prescrição dos débitos 2009 e 2010, que ensejaram o ADE ora questionado, novamente faz confusão o contribuinte, com o que dispõe o CTN. O próprio contribuinte afirma que reconheceu e confessou o referido débito através de parcelamento firmado, através do qual pagou parcelas até setembro de 2014. Ora, o CTN dispõe que o reconhecimento inequívoco do crédito tributário interrompe a contagem do prazo prescricional e ainda o parcelamento é causa suspensiva de sua contagem. A DRJ apreciou bem a questão e resta absolutamente clara a inexistência do transcurso do prazo prescricional, razão pela qual não acolho tal alegação recursal. Por último, defende a contribuinte que a inclusão dos referidos débitos no PERT, que com a inclusão dos referidos débitos no PERT, a causa de exclusão deixa de existir, sendo imperioso o reconhecimento do direito à manutenção do Simples. Novamente, equivoca-se o contribuinte. O fato ensejador da exclusão foi a existência de débitos cuja exigibilidade não estava suspensa e sua falta de regularização no prazo de 30 dias. Tais exigências legais não foram cumpridas pela recorrente. A eventual regularização a destempo apenas terá efeito para o futuro em novos pedidos de reinclusão no Simples, mas não terão efeitos retroativos como almeja o contribuinte por absoluta vedação legal. Assim, também defiro o recurso nesse ponto. No mais, as alegações residuais circundam inconstitucionalidades e ilegalidades na exclusão por dívida, tratando-se de matéria que foge da alçada de competência desse tribunal e estou aplicando aqui a súmula 2. Faço exposto, não acolho a preliminar de nulidade arguída e, no mérito, nego o provimento ao recurso voluntário, presidente. Muito bem.
Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Carlos André. Acompanho. Doutora Luciana. Acompanho, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, senhor presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutor André. Com o relator, presidente. Me acompanha o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, afastar a preliminar de nulidade no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Vamos ao último item da pauta, senhores e senhoras. Item 147 da minha relatoria recorrente, tudo posse em Deus, corretora de seguros limitada. Tudo posse em Deus. Nem tudo, nem tudo. O senhor colocou de propósito como último da sessão, né? Tudo posso em Deus. Pô, graças a Deus é o último, né? É verdade, é verdade. Pena que, bom, vamos ver o voto, por favor, doutor Camerano. O voto, inclusive, eu tive que fazer uma alteraçãozinha de última hora aqui, eu estava só me rememorando. Uma empresa com esse nome, um voto não pode ser diferente do que seguirmos os desígnios cristãos, desígnio de Deus. Um nome bonito desse, senhor presidente, a gente pode ter votado de olho fechado. Doutor Camerano, se dependesse disso, eu quero dizer para o senhor que eu já teria sido excomungado, entendeu, da igreja por alguns votos proferidos no exercício da minha função, né? Aqui cheguei no CARF, tá entendendo? Imagino. Diante do dever de ofício, o senhor sabe que a gente às vezes tem que tomar decisões que nem sempre, né, seguem os desígnios, pelo menos entendidos pelas pessoas, como se fosse, verdade. Não é verdade? Enfim, fazer o quê? Espero não ser o caso aqui. Tá entendendo? Sem falar na atuação na fiscalização, né, meu presidente? Sem falar na atuação da fiscalização. Pois é. Esse é o mais difícil. Mais difícil. Mas, enfim, vamos ao que interessa. Dai a César o que é de César, né, presidente? É verdade. Com certeza. Aqui também é o último caso de indeferimento à opção pelo Simples, por conta da existência de débitos com exigibilidade não suspensa. Aqui, no caso, o débito era uma multa por atraso na entrega da GFIP, relativo ao período 31 de 12 de 2010, no valor de R$5.000, tá? Que já estava inscrita em dívida ativa da União à época do pedido de inclusão. Certificado do indeferimento de sua opção Simples Nacional, a contribuinte apresentou uma manifestação de conformidade, folha 5.6, onde argui em apertadíssima síntese, apertadíssima mesmo, que a multa é indevida, pois a obrigação foi cumprida antes de qualquer notificação, tá? Manifestação em conformidade foi julgada pela Delegacia de Julgamento de Brasília, que editou o acordo no 03824567, sétima turma de 8 de novembro de 2018. Referida decisão foi prolatada no sentido de negar provimento ao recurso com fundamento na constatação da existência de débito com exigibilidade não suspensa, mesmo após a data limite para sua regularização. Foi mais além a decisão recorrida, constatando que o referido débito, respectivo débito, continuava em aberto dias antes do julgamento da manifestação de conformidade, que se deu em 8 de novembro de 2018. Não se conformando com a decisão, a recorrente apresentou o recurso voluntário, folhas 47 e 51, através do qual alega o seguinte: se insurge contra a multa aplicada, propugnando pela aplicação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e argui a ocorrência de denúncia espontânea, conforme o disposto no artigo 138 do CTN, eis que teria apresentado a declaração objeto da autuação antes do início de qualquer procedimento de ofício. Vamos ao voto. Faço inicialmente uma digressão em relação à legislação de regência aplicável ao caso em apreço. Então, o artigo, como nós vimos nos outros votos, artigo 17, inciso 5º da Lei Complementar, o artigo 16, parágrafo 2º da Lei Complementar 123 de 2006 e a Resolução 94 de 2011. Bom, assim, no caso concreto, verificado que havia uma pendência à opção, a contribuinte possui o prazo até o dia 31 de janeiro de 2017 para sua regularização. Entretanto,
A recorrente alega que tal débito seria indevido, eis que a declaração teria sido entregue antes do início de qualquer procedimento de ofício, fiando-se, para tanto, no disposto no artigo 138 do Código Tributário Nacional. O caso em apreço passa pela aplicação direta da súmula CARF número 49, não a 134, que está aí na versão que vocês têm à mão aí, que reproduz abaixo. Súmula CARF 49. Denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Assim, aliado ao disposto no artigo 45, inciso 6º do Regimento Interno, estabelece a obrigatoriedade dos conselheiros de observar os enunciados das súmulas emanadas deste colegiado, não há outro caminho a não ser afastar as arguições dessa espécie. Eu tinha colocado não conhecimento, mas não é o caso aqui, né? Na realidade, eu estou negando provimento ao argumento, tá? Não é caso de não conhecimento, tá ok? Ainda deu tempo de eu me recuperar da escorregada, tá? Com relação às alegações de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cabe a aplicação do disposto na súmula CARF número 02. Por todo exposto, voto por conhecer em parte do recurso, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Tá ok? Esse é o voto. Alguma dúvida? Podemos passar à última votação da nossa reunião? Doutor Camerano, por gentileza. Pois não, senhor presidente. Acompanhe o voto do relator. Doutor Daniel. Doutor Camerano, esse rapaz é um herege, doutor Camerano. É um herege, coitado. Por mais que eu ache um absurdo essa multa e muitos efeitos que ela acaba trazendo, né? Mas é previsão legal, a gente não tem como afastar e não tem outra saída, não. Eu acompanho o relator. Doutor Carlos André. Eu acompanho o relator. Doutora Luciana. Voto com o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, senhor presidente. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor André. Também acompanho o relator. Então, por todo exposto não, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Tá ok? Com isso, meus caríssimos, encerramos a nossa reunião do mês de janeiro. Por favor, Amanda, pode encerrar a gravação, por gentileza?